Olá, seja bem-vindo a mais uma mini aula e hoje nós vamos falar sobre Nietzsche. Para entendermos um pouco sobre o pensamento de Nietzsche, resolvi fazer um mini curso dividido em 6 aulas. A primeira aula vamos falar sobre vida e obra, que é de fundamental importância para entendermos a filosofia de Nietzsche. Depois vamos falar sobre o niilismo, super-homem, vontade de potência, a morte de Deus e, por fim, o eterno retorno. Vida e obra. Nietzsche nasceu em 15 de outubro de 1844 na cidade de Hocken, na Alemanha, e morreu em 25 de agosto de 1900 na cidade de Weimar. Nietzsche é um crítico da filosofia de sua época, principalmente por acreditar que possuíam raízes platônicas e cristãs que atrapalhavam a compreensão e desenvolvimento do homem. Era contra todo modelo mental que de alguma forma escraviza a vida. Segundo ele, o pensamento tem que estar livre de qualquer controle cultural e moral. Nascido de uma família luterana, seu pai e avós eram pastores protestantes. O próprio Nietzsche pensou em seguir a mesma carreira. Em 1849, com a morte de seu irmão e seu pai, mudou-se com a família para a cidade de Nelborn. Ali cresceu em companhia de sua mãe, tias e avó. Era uma criança de personalidade feliz e dócil. Na escola era chamado de pequeno pastor. Ainda criança, fundou com seus amigos uma sociedade artística e literária, onde começou a escrever seus primeiros versos e melodia. Em 1858, Nietzsche obteve uma bolsa de estudo na escola de Forta, na qual havia estudado o filósofo Fichte. Sob a influência de alguns professores e das leituras de Schiller, Holder e Byron, Nietzsche foi aos poucos se distanciando do cristianismo. Após ter feito alguns estudos de filosofia e teologia, principalmente nas obras de Platão, até então seu filósofo favorito, partiu para a cidade de Leipzig, onde se dedicou aos estudos da filologia. E por causa desses trabalhos, em 1969 foi nomeado professor de filologia em Basileia. Com as leituras da obra de Schopenhauer, O Mundo como Vontade e Representação, começou a voltar sua atenção para a filosofia. Em 1867, depois de ser dispensado do serviço militar, fez amizade com o compositor e diretor de teatro Richard Wagner. Em 1870, a Alemanha entra em guerra com a França e Nietzsche é chamado para prestar serviços como enfermeiro. É dispensado logo após contrair as doenças de disenteria e difteria. Em 1871, publicou O Nascimento da Tragédia, que foi uma obra muito mal recebida pela crítica. Nessa mesma época, seu estado de saúde se agrava, causando fortes dores de cabeça e problemas na visão e fala. Em 1879, pede demissão do cargo de professor devido às suas condições de saúde, e escreve a obra Humano, Demasiado Humano, sendo outra obra mal compreendida por seus amigos. Se afasta da filosofia de Schopenhauer, afirmando que sua filosofia é a manifestação da decadência. Rompe também suas ligações com Wagner, acreditando ser esse influenciado pelo pensamento de Schopenhauer. Em 1880, publicou Andarilho e Sua Sombra. Em 1881, Aurora. Em 1882, A Ciência. Em 84, Assim Falou Zaratustra. Em 1886, Para Além do Bem e do Mal. Em 1888, O Caso Wagner, Crepúsculo dos Ídolos e Nietzsche contra Wagner. O Anticristo e Vontade de Potência são publicados depois de sua morte. Depois do ano de 1888, Nietzsche sofre de crise de euforia e depressão, ficando cada vez mais graves. Acabou sendo internado em Basileia, diagnosticado como paralisia progressiva, provavelmente por ter contraído sífilis, vindo a falecer em 25 de agosto de 1900. Espero ter te ajudado, espero que tenha gostado. Clica na seta para assistir o próximo vídeo, que será sobre o niilismo. Também vou deixar aqui os próximos vídeos, que é Vontade de Potência, O Super-Homem, O Eterno Retorno e a Morte de Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe um like, ajuda a divulgar. Um forte abraço e tchau!